Deixa eu mandar o convite aqui para a Márcia. A Márcia, peraí. Podemos começar com a presencial. Cadê a Fernanda? Fernanda? Aqui, meu querido. Podemos começar? Meus irmãos, boa noite, Mariante, boa noite, Lucidete, boa noite, Saluz, boa noite, Olívio, boa noite, Eliomar, boa noite, Cláudia, boa noite, Jerusa. É a Deusina que eu não estou vendo, né? Eu estou ao celular. Se tiver mais alguém, vocês me perdoem. Então, não poderemos começar esse momento, né? Sem louvar ao Pai Criador, né? Toda justiça, bondade, misericórdia, sabedoria. E também agradecer a esse Pai Celestial, Senhor da vida de todos os mundos. Gratidão por estar nessa existência e estudando a doutrina espírita com mais profundidade, com mais responsabilidade e maturidade. E estudando, entendendo, agradecendo também ao nosso Mestre Jesus, que de espírito tão puro que o é, dá ele nos governar espiritualmente. Porque ele participou da construção do nosso planeta. Ele, todo o empenho desse mestre, desse divino amigo, desse mestre dos mestres, desse médio por excelência, em nos passar ensinamentos, que nos induz, né, nos ensina a cultivar as virtudes, todas filhos do amor. Jesus, te agradecemos, mas também te pedimos, irmão maior, que a tua paz se estabeleça em cada irmão e irmã presente nesse evangelho, seus familiares, nas suas casas espíritas, seus locais de trabalho, na sua caminhada, na sua jornada. E que possamos, mestre, seguindo-te, porque tu és nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, tu és o caminho, a verdade e a vida, que nós possamos também nos esforçar, nos empenhar e fazermos o nosso melhor nessa existência. Nós temos os dois ensinamentos de amor, como norte, como bússola, como porto seguro. Também agradecemos a Mãe de Nazaré, essa trabalhadora tão resignada. O maior exemplo de resignação és tu, Maria. Como também o doutor Bezerra de Menezes e sua equipe, nossos anjos da guarda, todos os amigos espirituais, por estarmos amparados, muito amparados. Jesus, que possamos também refletir sobre as mensagens que serão lidas, comentadas, e amanhã estarmos mais evoluídos moralmente do que hoje. Depois de amanhã, mais um pouquinho, e assim, de maneira contínua. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, assim seja. Obrigado, Fernandinha. Marinho, tu comanda aqui o roteiro? Eu vou ficar aqui atualizando o pessoal. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite. Tu comanda aí, Marinho? Tu consegue ver? Agora Estou tentando ver aqui. Pronto, mas é a nossa amiga Jerusa que vai ler o Evangelho. Boa noite. Olívio, desculpa, eu não ter enviado antes, mas é no capítulo 5. Bora lá, eu vou ver aqui, peraí. Pronto, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estou abrindo aqui, peraí. Eu demorei. Capítulo 5. O item 23. Qual é o 23? Os tormentos voluntários. Peraí, deixa eu ver aqui. Perda, felicidade, tormentos voluntários. Pronto, aí você lê, dá a sua explicação e a gente complementa, tá bom assim? Tá ótimo. Pronto, deixa eu só postar aqui para a gente, só um segundo. Deixa eu ver aqui. Ixi, a bateria, só um minutinho, que a bateria arriou aqui. Peraí. Deixa eu ver. Gente, eu só fazer um comentário. Gente, eu estava lendo aqui, ouvindo a palestra do Arthur Valadares sobre as cartas de Paulo, as cartas de Gálatas, né? Era uma região que agora eu esqueci. Ele explicou, mas eu esqueci. Peraí, pronto, entrou. Ele explica, mas, gente, para variar, é um excelente. É longo, 2 horas é alguma coisa. Mas é excelente. As palestras do
23. As palestras do nosso amigo Arthur são sempre... Essa é muito interessante, foi a melhor explicação das cartas de Paulo que eu vi. Então, quem puder ouvir, eu botei aí no grupo, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui. Pode começar. Ok, vamos lá. Os tormentos voluntários. Item 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes e perecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele será sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Fénelon, Lyon, 1860. Deixa eu aumentar aqui vocês no vídeo. Uhum. Primeiro, eu peço desculpas pelas a gagueira, gente. A minha iluminação no quarto é péssima. Tranquilo. Bem, assim, nada é por acaso, né? Eu acho que, falo por mim, uma das coisas que eu tenho que lutar muito na minha vida, não sei nem se nas minhas vidas, né? Será contra essa vaidade, esse egoísmo e esse orgulho. E eu acho que são essas três coisinhas, né? Esses monstrinhos que trazem esses tormentos voluntários, né? Porque a vida, ela tem tormentos que nós não controlamos, né? Há coisas que nós vamos ter que passar, quer queiramos, quer não. Seja porque a escolhemos antes de encarnar, né, como um resgate, seja porque vivemos momentos de transição, né, mas há coisas que a gente, como diz no meu interior, a gente procura para a barriga, né, às vezes a gente podia estar com mais tranquilidade, com mais calma, com mais serenidade, se não houvesse aquele vazio, aquela busca incessante por coisas materiais. E quando a gente não as consegue, a gente acaba, vamos dizer assim, caminhando por caminhos tortuosos, né? E aí vem vícios, e aí aqui eu chamo de vícios não só aqueles
de substâncias psicoativas, mas de todos os vícios dos quais podemos vivenciar, né? Enquanto eu estava lendo, né, também teve uma passagem que me chamou a atenção. Se a gente prestar bem atenção, tudo do mundo é líquido. Tem até um livro que é chamado acho que é o Amor Líquido, né, do Bauman, e ele trabalha muito essa questão que nós vivemos uma sociedade em que tudo é rápido, né? É o amor, né? São as companhias, são as amizades, são os objetos, tudo é feito para durar pouco, para que a gente queira mais, queira mais, queira mais, para que a gente compre mais, compre mais. Se a gente olhar as redes sociais, são apelos constantes para isso. Eu vou só dar um exemplozinho, porque se eu não cortei o tempo, não vou deixar vocês falar. Eu tenho um cachorro, e aí, a vez ou outra, eu vou ver coisas no Instagram que falam de pets. Gente, eu recebo desde ofertas de plano de saúde a plano funerário. Eu já cheguei a receber no WhatsApp que minha mãe quase, quando viu, disse, não, tira isso daí, tira isso daí. É incrível como há um mercado, né, voltado para lhe vender, para oferecer coisas totalmente desnecessárias. E aqui ele deixa bem claro, né, para quem é que está guardado, né, essa questão de que ele diz aqui dos aflitos, né, quem são esses aflitos, né, ele deixa bem claro. Ele deixa claro que são aqueles que já se contentam com aquilo que têm, e não olham, e não vivem olhando para aquilo que não tem e se reclamando. Obrigada, desculpa o tempo. Mais algum comentário? Podemos passar para a mensagem? Mas é isso, né, Maria? É isso. Eu estava lendo e eu pensando. Quando eu leio um negócio desse, eu penso muito em mim. Hoje eu sou o Olívio, né? Mas, como já disse nosso amigo Haroldo, e os olívios que estão dentro de mim, né? De nós, né? Porque a gente tem, o Haroldo diz, a gente tem, como é que eles chamam? Um condomínio de personalidades, né? Aí, o que eu leio no Evangelho, eu penso assim, olha, eu já fui assim, ainda tenho esses resquícios, né? Então, é isso, a gente, como ele fala, na realidade, tudo que a gente passa, tem texto no Evangelho, a maioria das coisas é nossa responsabilidade, né? Coisas que a gente tem que se desgarrar, né? Porque a gente fica preso, ainda me lembra certas coisas e fica naquela hora, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter as coisas, eu preciso, né? Por isso que a gente está preso aqui ainda, né? É isso. Fica preso nessas ilusões, né? É muito interessante isso, porque quando a gente se coloca, né, na perspectiva da vida futura, aí a gente vive um dilema muito grande. O dilema é que tudo isso que é palpável, na verdade, não vai nos adiantar de nada. Tudo que é palpável é ilusório para nós na perspectiva da vida futura, porque na vida futura você não vai levar nada disso, né? Na verdade, você vai levar as suas boas ações e só. Leva as más também, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não leva só as boas, não, mas eu acho muito interessante isso, essa perspectiva da vida futura, que muitas pessoas não têm, né? E vão viver sempre nessa angústia, nessa ânsia, né? de tapar esses buracos existenciais, essa falta do saber de para onde vai, né? Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, aí fica se perdendo enquanto está aqui e não se encontra em outras coisas, a não ser na posse, na distinção, em se fazer maior do que os outros, né? Cláudia, mas me diga aí o que é que Chico tem para nos dizer hoje. Ok. Gente, boa noite. Mais uma vez, eu estou com os lindos casos de Chico Xavier. A gente vai ler a mensagem hoje, que está na página 51, Caridade e a Oração.
O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sobre o viaduto da Central do Brasil na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico alugou o pequeno pardieiro onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso facultativo receitou graciosamente. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeira do senhor José Felizardo. Havia, por essa época, em 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos, se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médium. Entre, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Desculpa. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamo-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Eu acho essa uma das histórias mais lindas de Chico. Daquelas que vai lá dentro do coração e diz assim: meu Deus, e aí? Né? Se a gente pudesse ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda para dizer assim, estamos próximos dele, seria muito bom. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou deixa o coração falar? Linda história. Eu acho que fica difícil lá da gente expressar a emoção, né? A reflexão, a advertência, a chamada depois de uma mensagem dessa. Porque o Chico, todo mundo sabe que o trabalho do Chico se resumiu todo para o outro, para o próximo. Todo mundo já sabe disso. Mas o Chico Xavier é incansável. Mesmo ele indo à noite, esperou 3 dias para alguém aparecer para ajudar, ele não desistiu, ele não cansou. E a caridade que ele fez foi muito além do cego, do mendigo. Essas 2 meninas, né, conheceram outro caminho, o caminho real, realmente, né, o caminho da caridade de Jesus. Então, assim, é uma mensagem completa. Eu acho que é só a gente refletir, né, já é muita coisa. E a gente tem que ver assim, meu Deus, o quanto que eu sou preconceituosa, né? O quanto que eu preciso, quando eu penso que eu estou
começando a mudar, aí vem uma história dessa e diz, eita, peraí, calma, vamos dar uma parada e ver como nós estamos, aonde estamos errando, aonde podemos continuar acertando, como pedir desculpas a nós próprios e como pedir desculpas ao nosso próximo, né? Porque muitas vezes, eu digo para mim mesmo, quantas vezes a gente deixou de ouvir uma pessoa porque estava olhando no relógio, a pressa que a gente vive com pressa nesse mundo todo, né? Assim, o descuidado nosso de não olhar olho no olho, né, da pessoa que está falando com a gente, quando muitas vezes essa pessoa, imagine quantas vezes essa pessoa não ensaiou para vir conversar e falar um pouco das suas dores, das suas angústias, e a gente não tem nem sequer o cuidado de olhar olho no olho, sabe, assim, é muita coisa que a gente precisa aprender, sabe? Ainda bem que existe a doutrina espírita a fazer a gente parar, porque isso que nós estamos fazendo aqui, aos sábados, o nosso evangelho e tal, eu digo que são gotas homeopáticas de doutrina espírita que a gente está tomando. Só que muitos de nós aqui somos convidados a tomar gotas cavalares dessa mesma doutrina, né? Então a gente tem que, é uma medicação, e ele diz, será que eu estou prestando atenção? Será que eu estou, é isso mesmo, sabe? Como é que está a gente diante desse contexto todo, né? Porque nós estamos fazendo a diferença. Se nós estamos fazendo a diferença, aos poucos nós estamos sendo imbuídos de uma responsabilidade que a gente não consegue não consegue dimensionar, medir a responsabilidade que a gente vai ter, está tendo com relação ao próximo. É isso que eu acho. Se eu estou falando muita loucura, me ajudem, por favor, a voltar à sanidade. Uma coisa que me chamou a atenção foi, assim, o contexto dessa prece, né, que transforma vidas. Esse contato com Deus, porque na maioria das vezes a gente vem na vida atribulada, e aí tem a relação, eu vejo a relação com o Evangelho, querendo resolver as coisas, né? Os problemas da vida, as cobranças da vida e tudo mais, mas, de repente, às vezes, Deus encontra o caminho certo para falar com a gente, para modificar completamente a vida da gente. E, por outro lado, vamos compreender a caridade, o que é, né? Elas foram para servir, e, no final, elas foram servidas, né? Muita coisa para a gente aprender. Quando a gente pensa que está ajudando o outro, a gente não sabe o tanto que nós estamos sendo ajudados, né? Então, a nossa vaidade, na verdade, diz assim, não, eu estou ajudando ao próximo, sem perceber que existe uma via de mão dupla, né? É verdade. Deixa eu só falar uma coisa. Tá, fechado. Eu vou separar um trecho da mensagem que o Arthur Valadares fala de Paulo, essa questão da caridade. É lindíssimo. Ele dá uma outra conotação sobre a caridade, né? E eu vou separar, não vou nem dar spoiler, vou separar para vocês. É 2 minutinhos, mas muito interessante. Mas linda mensagem. Mais uma vez, né, Cláudia? Vamos, então, para a nossa vibração. Vamos procurar acalmar o nosso coração e o nosso pensamento, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, pedindo auxílio para esse acalmar a nossa companheira de jornada,
que nos mantém vivos, a respiração. Vamos procurar respirar lenta e profundamente, procurando observar o caminho que o ar faz ao entrar em nosso corpo e pensando sempre na assistência do nosso Pai Celestial. Percebamos a presença de Deus ao nosso redor. Essa dádiva que é o oxigênio em nossas vidas, que nos refresca, que nos fortalece, que nos dá vida. Nesta calma, mentalizemos a imagem do nosso Mestre Jesus, emanando as suas melhores energias em nossa direção. Mestre querido, sabemos da importância e do quilate do teu espírito para o nosso planeta. Sabemos também de todas as nossas dificuldades, da nossa capacidade de nos perdermos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Por isso que te pedimos que neste momento nos permita, Jesus amado, contar com a presença da espiritualidade amiga que te auxilia na condução do nosso planeta, favorecendo-nos com a presença da espiritualidade amiga ao nosso lado, em nossos lares, envolvendo-nos nessas energias amorosas que nós nem compreendemos, que nos deixam assim, numa espécie de torpor, de embriaguez amorosa, mas nos sentindo completamente amparados, acolhidos, assistidos. Esses benfeitores espirituais, mantendo suas mãos sobre nossas cabeças, nos livram das energias deletérias com as quais nos envolvemos, por nossa falta de vigilância. Livram-nos dessas energias pesarosas, dissolvem miasmas, livram-nos de todo contato indevido que tivemos com essas energias malévolas. E eles nos convidam agora para que nos reunamos num ambiente pleno de natureza, em que podemos sentir o cheiro da grama, das flores, sentir o vento tocando os nossos rostos, percebendo em cada pulsar a presença do nosso Pai Celestial. Estamos de mãos dadas nesta linda campina e vemos que desce sobre nossas cabeças uma chuva de energias amorosas que nos preenche completamente.
E nesse movimento de respiração, percebemos que emana do nosso coração esta mesma energia, influenciados que somos pela presença dos bons espíritos. Sabendo do nosso dever, sabendo que a caridade é o único caminho para a nossa libertação, com o esforço da nossa vontade, neste momento, nós mentalizamos todos os grupos pelos quais nós estamos responsáveis durante toda a semana para realizar as vibrações e o Evangelho. Chegam à nossa presença as pessoas que estão doentes, em casa, nos hospitais, nas ruas. Seja qual for a natureza da doença física. Chegam-se também os nossos irmãos que estão doentes da alma, com depressão, ansiedade, pânico, presos em viciações de toda espécie, tão desenganados, tão enfraquecidos, tão confusos, que chegam a pensar em abandonar este mundo, acometidos de ideações suicidas. Vibremos para estes irmãos a esperança, a confiança em Deus, que sustenta todo este orbe e o universo inteiro, e que há de nos sustentar também nas nossas dificuldades. Vibremos pelos irmãos que estão com problemas diversos, padecendo de processos obsessivos, ainda sem compreender os destinos da vida, sem ter uma orientação que lhes acalente o coração. Possam eles também ser envolvidos nessa energia, uma atmosfera de confiança e de paz, sabedores que tudo passa. Vibremos agora pelos nossos irmãos desencarnados, tanto os suicidas, como os que partiram para a pátria espiritual por outros motivos. Possam todos eles se sentir acolhidos pela espiritualidade amiga, e que, em vez de se entristecerem, possam acalmar os seus corações e agradecer pela oportunidade de seguir amando, trabalhando, servindo, se envolvendo em atividades diversas no mundo espiritual. Que a espiritualidade amiga possa também aplacar a saudade, tanto dos que foram, tanto quanto os que ficaram, para que possam ter a esperança do encontro no mundo espiritual, na vida futura. Vibremos agora pelo nosso país, para que possamos neutralizar esta onda de violência, de indignação, de orgulho, por assim dizer. Que possamos todos superar as questões políticas para pensar nas melhores maneiras de contribuir para a melhoria da nossa pátria e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Vibremos pelos dirigentes mundiais,
para que eles possam ter seus corações tocados e as suas mentes esclarecidas para a necessidade de vivermos em paz. Vibremos, por fim, por todos os corações que estão aflitos neste momento. Possa a nossa Mãe Maria de Nazaré, juntamente com os benfeitores espirituais, envolver a todos nós, habitantes deste planeta, nas energias amorosas de uma mãe que acolhe seus filhos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela presença da espiritualidade amiga em nossos lares. Que eles possam deixar o seu rastro, o seu perfume de amor em cada cômodo de nossas casas. Que possa acolher todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que nelas se encontrem. Agradecidos, Mestre Jesus, te pedimos força, serenidade e paz para a semana que se aproxima. Que a tua paz e a tua luz seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, meu povo. Boa noite, Que assim maravilha. seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muita Gratidão. paz. Boa noite, muita paz. Melhor, noite, obrigada. Fernanda. É sábado. O Chico- Boa noite a todos. Beijo, Aninha. O Chico está aqui, está mandando um cheiro para todo mundo. Oh, muito Já obrigada. recebemos, Cláudio. Beijo pro Chico. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Muita paz. Tchau, tchau. Para nós todos. Até mais tarde. Até mais tarde, gente.